Vamos fazer agora a nossa primeira bolinha em amigurumi. Vamos começar com o anel mágico, como eu expliquei no vídeo anterior aqui no canal. Caso vocês queiram ver com mais detalhes, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição, tá? Então, a gente dá a primeira laçadinha aqui em volta do dedo. Vou fazer um pouco mais rapidinho, mas caso vocês queiram ver com mais detalhes, vocês podem dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz anteriormente, tá? Que aí eu tô explicando com mais detalhes como que a gente faz esse nosso anel mágico. Mas vamos lá. Vamos colocar, então, aqui 6 pontos dentro do nosso anel. 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, a gente fecha o anel. Agora, a gente vai começar a subir as nossas carreiras. Carreira no amigurumi são todas as voltinhas que a gente faz. Então, como aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Todos esses andarzinhos, eles são as carreiras dos amigurumis, né? Então, todas essas voltas, quando a gente dá uma volta inteira no amigurumi, né? Quando a gente dá essa volta inteira, a gente considera como uma carreira, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa primeira carreira, que são os 6 pontos dentro do anel mágico. Agora, a gente vai para nossa segunda carreira. A gente introduz aqui, ó, dentro desses Vzinhos, né? Pegando as 2 alcinhas. Deixa esse fio aqui, pra gente já ir escondendo ele enquanto vai tecendo, tá? Então, a gente laça o fio lá atrás e passa aqui, ó, por debaixo das 2 alcinhas lá da correntinha. A gente vai ficar com 2 alças aqui na agulha. Laça o fio do novelo e passa aqui por dentro das 2 alcinhas. A gente tem um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo inicial que a gente fez. Então, 2 dentro de cada um dos 6, a gente vai ficar com 12 pontos baixos no total. Então, aqui a gente fez um. Agora, aqui no mesmo lugar, né, na mesma correntinha, a gente vai fazer o segundo. Laça aqui por baixo e faz o segundo. Assim. Agora, aqui no próximo ponto, ó, a gente introduz aqui e a gente vai fazer o terceiro. Deixa esse fio sempre aqui juntinho, pra gente poder esconder ele já. O terceiro, né? E agora a gente vai fazer o quarto dentro da mesma alcinha. Então, no mesmo lugar aqui onde a gente pegou, ó, tô vendo que aqui, ó, é o terceiro ponto que a gente fez, ó. E aqui no mesmo lugar de onde ele tá vindo, a gente vai colocar o quarto. Aí. Aí, agora a gente vem pro próximo, que tá aqui. A gente vai fazer o quinto. E no mesmo lugar, né, aqui, ó. No mesmo lugar de onde ele tá vindo, aqui, a gente vai fazer o sexto. No próximo, a gente vai fazer o sétimo. E no mesmo lugar, a gente vai fazer o oitavo. No próximo, a gente faz o nono. No mesmo lugar, a gente faz o décimo. E aqui no último ponto, a gente vai fazer o 11º. E no mesmo lugar, o 12º. Então, aqui a gente fecha a nossa segunda carreira.
Esse pontinho aqui, ó, esse foi o primeiro que a gente começou da segunda carreira. Que se vocês quiserem marcar, eu recomendo que vocês coloquem um marcadorzinho aqui, agora, para vocês não se perderem, né, nas próximas carreiras, tá? Como eu já tenho facilidade, acabei esquecendo de comentar. Mas nesse primeiro pontinho, é sempre bom vocês marcarem, para que vocês não se percam para as próximas carreiras, tá bom? Isso que a gente acabou de fazer foi uma carreira só de aumentos. Então, o que são os aumentos, né? É quando a gente coloca sempre 2 pontos no mesmo ponto. Isso para que a gente vá realmente aumentando o nosso trabalho, né? Então, vocês vão sempre ver por aí também nas receitas, né? Tantos pontos e um aumento, tantos pontos e um aumento. Porque é isso que a gente acabou de fazer, então foi a nossa carreira só de aumentos, para que a gente vá podendo crescer a nossa bolinha de assim, tá? Então, essa daqui foi a segunda carreira, que a gente termina com 12 pontos baixos. O marcadorzinho pode ser esses aqui, ó, são os que eu tenho, que aí vocês podem colocar. Então, aqui, ó, pra marcar. Já não vou colocar agora, porque a gente já vai fazer a terceira carreira, mas eu já coloco já. Então, vamos começar agora a nossa terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Então, vai ser sempre um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. E aí, a gente finaliza a carreira com 18 pontos baixos, tá? Então, ó, entra aqui no primeiro ponto, laça lá atrás, tira, fica com as duas alcinhas, laça, primeiro ponto baixo. Agora, vocês podem colocar o marcador aqui, para vocês não se perderem onde que foi que começou, né? Então, põe um marcadorzinho aí, e esse você vai saber que é sempre o primeiro ponto da carreira. Então, quando vocês forem tecendo, vocês vão tecer até aqui, só, até esse último. Então, a gente fez um ponto, agora aqui no próximo a gente vai fazer um aumento. No próximo, a gente faz um ponto baixo. No próximo, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo ponto, que seria o aumento. No próximo, um ponto. No próximo, o aumento. E assim a gente vai até finalizar aqui a carreira, tá? Aquele fio, né, que a gente tinha, aquele fio inicial que a gente estava escondendo, agora vocês podem cortar, se vocês quiserem, né? Ou deixa ele aí que ele vai ficar dentro da bolinha escondido, não tem problema nenhum também, tá? Então, vamos continuar aqui. Um ponto, ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Finalizamos aqui a carreira, então. Essa daqui foi a terceira carreira que a gente fez, né? Então, foi um ponto baixo e um aumento. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Como que eu faço para deixar o círculo bem redondinho e não ficar marcado? Eu não coloco aumento em cima de aumento. Eu tento sempre inverter. Então, por exemplo, no primeiro pontinho aqui, a gente fez um ponto sozinho, no segundo a gente fez o aumento. Então, como eu preciso fazer 2 pontos de um aumento, eu não vou colocar o aumento em cima aqui onde eu já tenho aumento. Eu vou colocar o aumento no primeiro pontinho, onde ele tá sozinho. Por quê? Se eu começar a fazer aumento sobre aumento,
ele vai criar uma outra forma geométrica. E ele não vai ser mais um círculo perfeito. Ele vai começar a formar um hexágono. Vai formar aquelas 6 pontinhas, assim. Que eu não tenho nenhum modelinho aqui pra mostrar. Mas eu vou colocar uma foto aqui pra vocês. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, como se fosse esse hexágono. E não é essa a intenção, porque senão o amigurumi ele fica marcado. E aí ele não fica redondinho, assim, perfeitinho como tá, né? Ele começa a formar essas 6 pontinhas aí, tá? Então, eu nunca coloco aumento em cima de aumento. Então, agora vai ser um aumento e 2 pontos, tá? Então, vamos lá. Um aumento. Ah, já fiz o aumento, né? Os 2 pontos dentro aqui do ponto. A gente volta com o marcador e coloca o marcador no primeiro ponto que a gente fez, tá? Pra não esquecer aí no final. E aí, a gente faz os 2 pontos baixos sozinhos. E aí, ó, se vocês conseguirem ver, o aumento tá aqui e a gente tá com um ponto baixo em cima de cada um, tá? Aí, no próximo, que é o ponto sozinho, a gente vai fazer o outro aumento. No próximo, a gente faz 2 pontos sozinhos. 1, 2. No próximo, a gente faz o aumento. No próximo, 2 pontos sozinhos. No próximo, um aumento. 2 pontos sozinhos. E isso a gente vai fazer pela volta toda, tá? Pronto. Essa foi a nossa quarta carreira. 1, 2, 3 e 4. Nessa quarta carreira. Agora eu já vou começar a fechar o círculo, a nossa bolinha com vocês. Mas a gente pode ir fazendo esses aumentos no tamanho que a gente precisa do nosso bichinho, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai fazendo os aumentos até dar o tamanho aí que a gente quer da nossa bolinha, né? Do nosso bichinho, do que a gente for fazer, né? Mas eu já vou começar a crescer ela aqui com vocês pra já mostrar pra vocês como que a gente faz. Então, a gente finaliza as nossas carreiras de aumento, agora a gente vai fazer carreira de ponto sobre ponto. Então, a gente não vai mais aumentar os pontos. Aqui a gente finalizou com 24 pontos, né? Então, a gente vai agora crescer a nossa bolinha até da altura que a gente quer. E aí, pra começar depois a diminuir e fechar ela, tá? Então, aqui na quinta carreira, vai ser só ponto sobre ponto. Então, enfia a agulha, puxa, faz um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Então, a gente vai finalizar a carreira com 24 pontos baixos. Pronto, ó. Vocês podem perceber que ela começa já a dar uma curvadinha, né? Ela começa já a envergar, né? Já ir fechando mesmo bolinha. Ó. Então, essa foi a nossa quinta carreira. E a gente finaliza a carreira com 24 pontos baixos, tá? A gente vai fazer agora mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a gente vai ficar com um total de 4 carreiras retas, 4 carreiras sem aumento. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, né? Vai finalizar com 24 pontos por mais 3 carreiras, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Fiz aqui as minhas 4 carreiras retas, né? Aquelas 3 que faltava. E olha como a bolinha já cresceu, né?
Pra gente fazer a bolinha perfeita, qual que é o segredo? É a gente sempre fazer a mesma quantidade de aumentos, fazer a mesma quantidade de carreiras retas e fazer a mesma quantidade de diminuições. Assim a gente vai ter um círculo perfeito, né? Se a gente quiser fazer um cilindro, né? Então, um pouquinho maior, a gente aumenta a nossa carreira reta, né? Então, se a gente for fazer um corpinho, por exemplo, de um bichinho, é só a gente aumentar a quantidade de carreiras retas, e aí ele vai ficar mais esticadinho, né? Como a nossa intenção é fazer uma bolinha perfeita, né? Um círculo perfeito, então a gente tem que fazer a mesma quantidade que a gente fez de carreira de aumento, a gente vai fazer a quantidade igual, né, de carreiras retas e a mesma quantidade agora de diminuições, né? Então, para fazer as diminuições, como que a gente faz? Vamos lá. A gente vai fazer, para começar a diminuir, como o nosso último aumento foi 2 pontos e um aumento, a gente vai fazer agora 2 pontos e uma diminuição, tá? E da mesma forma, nunca coloco aumento sobre aumento, nunca coloco diminuição sobre diminuição, também para não ir criando aquele desenho muito marcado que eu tinha comentado, tá? Então, 2 pontos e uma diminuição agora. Então, vamos lá. Um ponto baixo, né? Vamos colocar um marcador. O segundo ponto baixo. Agora, pra gente fazer a diminuição, precisa prestar um pouquinho de atenção, que ela é um pouquinho chatinha, mas não é nada muito complicado, né? Como que a gente faz a diminuição? O que que seria uma diminuição? A gente vai diminuir a quantidade de pontos que a gente tem aqui. Então, se a gente tem 24 pontos, agora a gente precisa ficar com 18 pontos. Então, como que a gente diminui esses pontos que a gente fez? Então, a gente vai pegar aqui, ó, tá vendo que tem duas alcinhas, né? A gente vai pegar só a primeira alcinha, a outra tá ali atrás, ó, tá vendo? Ó, então a gente tem aqui as duas alcinhas, né? Essa e essa, a gente vai pegar só a primeira, do primeiro ponto. Aí a gente vem no segundo ponto e a gente também vai pegar só a primeira alcinha. Assim, certo? Então, a gente pega as primeiras alcinhas dos dois pontos. Aqui a gente já vai diminuir, porque a gente vai pegar 2 pontos e vai fazer virar um só, né? Então, a gente tá diminuindo a quantidade de pontos. Então, a gente ficou assim, né? Com essas 3 laçadinhas na agulha. A gente vai pegar o fio lá de trás e vai tirar só dessas 2 alcinhas aqui que a gente pegou. Vai ficar com 2 de novo. E a gente vai finalizar o nosso ponto baixo, ó. Foi? Deu pra entender? Então, vamos lá de novo, ó. Vamos fazer aqui mais os 2 pontos, né? 1 e 2. E aí, agora a diminuição. Então, a gente entra aqui no primeiro. Opa. Entra na primeira alcinha do primeiro ponto. Segunda alcinha do segundo ponto. E a gente faz, dá a volta lá e faz aqui a diminuição. E aí, a gente continua. Então, vamos lá. E a gente vai fazer assim por toda a volta, né? Então, são os 2 pontos baixos e a diminuição. Então, a gente vai fazer assim essa carreira toda, os 2 pontos baixos e a diminuição. Dois pontos baixos e a diminuição. Nessa carreira, a gente finaliza então com 18 pontos baixos. E aí, vocês podem perceber que a nossa bolinha, ela já vai afunilando, né? Vai diminuindo aqui, o círculo vai fechando, né?
Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. E aí, como eu falei, eu nunca coloco as diminuições em cima das diminuições, para não criar aquele efeito marcado que eu comentei, né? Então, como eu tenho 2 pontos e uma diminuição, a gente vai fazer agora uma diminuição e um ponto, uma diminuição e um ponto, uma diminuição e um ponto, na carreira toda, tá? Vamos lá. Então, aqui a primeira diminuição, uma lacinha, uma alcinha, outra alcinha, uma diminuição e um ponto. E a gente põe um marcadorzinho aqui na primeira diminuição, né? Que foi o primeiro ponto da carreira. Então, continua. Uma diminuição e o último ponto. Agora, a gente precisa encher a nossa bolinha, né? Não dá pra ela ficar assim, toda murcha, né? Então, a gente vai colocar o enchimento neste momento, pra ela poder dar o formatinho redondinho aqui da bolinha. Aí, ó. Aí vocês dão uma apertadinha, vê se precisa colocar mais, né? Eu vou colocar mais porque o meu tá meio murchinho ainda, parece. Então, vou colocar mais um pouquinho. Aí, ó. Prontinho. Aqui a gente tem a nossa bolinha, agora ela tá bem firminha. Prontinho. Pra gente finalizar, agora a gente tá aqui com 12 pontos, né? Nessa carreira a gente ficou aqui com 12 pontos e a primeira lá, né? A segunda foi 12 e a primeira foi 6. Então, a gente precisa voltar com esses 6 pontos pra poder fechar. Pra ele fechar assim, bem bonitinho, bem certinho, a gente faz o anel mágico invertido agora. Pra gente fazer o anel mágico invertido, pra dar um acabamento mais limpinho na nossa peça, ó. Esse aqui é o anel mágico inicial, né, que a gente começa. Então, ele começa assim. E pra gente finalizar, a gente finaliza com o anel mágico invertido, que eu vou ensinar vocês agora como que a gente faz. Ele fica com um acabamento um pouco mais bonitinho do que se a gente fosse só fazer as diminuições aqui. Dá também, né? Dá também pra gente fazer só diminuições e ele também fecha. Mas eu acho que fazendo o anel mágico invertido, o acabamento ele fica mais bonitinho na peça, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente já finalizou, a gente vai precisar, então, cortar o nosso fio, né? Então, eu costumo medir, mais ou menos, dando umas 3 voltas, assim, no tamanho da peça, né? Do tamanho da abertura, é mais ou menos a quantidade que eu sei que vai me sobrar. Eu vou conseguir usar o fio e vai me sobrar um tantinho aí de garantia, né? Mais ou menos isso, dá umas 3 voltinhas aí e pronto. Aí a gente pode puxar aqui essa laçadinha do último ponto, a gente pode puxar. E a gente vai deixar ele assim. Vai finalizar assim. Com a agulha de tapeceiro, agora que é essa agulha aqui de tapeçaria, como uma agulha de costura, só que bem grande, né? A gente vai enfiar a linha aqui dentro da agulha. E aí, a gente vai fazer assim.
tem cada uma dos pontos, né? Tem aqui as suas duas laçadinhas. Então, a gente vai enfiar sempre de fora pra dentro, só na primeira alcinha. A gente não vai pegar as duas, tá? A gente vai pegar só a primeira alcinha, sempre de fora pra dentro. Então, a gente pega aqui primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e o último, 12º. Tá, e agora, né? Olha a mágica acontecendo. Agora a gente vem e puxa. E ele vai ficar assim, ó. Puxa, puxa bem aí. E ele vai ficar assim, ó, bem fechadinho. Então, tá vendo que o acabamento, ele fica bem limpinho, bem parecido com o inicial lá que a gente fez, né? Então, eu gosto de finalizar sempre os meus bichinhos assim, ó. Eu acho que o acabamento fica mais bonitinho. Com essas bolinhas, a gente pode fazer tanto brinquedinho para criança, né, de chocalho mesmo, de mordedor, né, dependendo aí do tamanho das bolinhas. Fica legal fazer também aqueles varais para decoração, um varal de bolinhas também, fica a coisa mais linda na decoração. Então dá pra gente estar fazendo bastante coisa com as bolinhas. Além de usar também na composição dos bichinhos, né? Então a gente pode fazer coque de cabelo, pode ser uma orelhinha, pode ser um rabinho, né? Do bichinho. Então tem bastante. Dá pra gente fazer bastante coisa apenas com essas bolinhas aqui, né? Pra finalizar, o que que eu faço, né? Dou só um nozinho, então puxo bem aqui pra deixar aqui bem fechadinho. Então, vocês podem ver que fica bem parecido com o primeiro, né? Esse é o anel mágico invertido e esse é o anel mágico inicial, ó. Ele fica bem parecido aí com o primeiro, né? Então, eu insiro a agulha no meio mesmo, saio aqui em algum dos pontos, volto a puxar pra deixar ele bem fechadinho. E aí, aqui eu dou só um nozinho básico mesmo, ó. Normalmente eu insiro, eu pego aqui uma alcinha de um dos pontos e dou um nozinho simples, ó. Fecha e volta a agulha lá pra dentro. Aí eu passo a agulha por dentro dos pontos pra esconder a linha. Pra gente deixar ela lá dentro. Assim, o bichinho, a bolinha, ele fica bem costurado, né? Ele fica bem presinho, então não corre risco de soltar, né? Nada disso. Depois que passou por alguns pontos, você pode vir aqui e cortar. Opa! E corta. Até perdi onde eu cortei. Eu ia pôr a linha pra dentro. Até perdi. Mas tá aí a nossa primeira bolinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí pra mim.